Vocês acompanharam aqui há alguns anos a cobertura completa sobre o acidente da Marília Mendonça. Eu trouxe todos os detalhes, todas as informações e todas as investigações iniciais sobre o assunto. Mas até hoje as pessoas têm buscado um culpado para esse acidente, como se isso fosse mudar alguma coisa, porque basicamente nós não teremos Marília de volta e nem as outras vítimas daquele acidente. Só que desde que o acidente aconteceu, vem rolando uma investigação que sim, demora anos para ser concluída, porque diversos detalhes são captados, diversas informações são checadas, então é algo que demora muito tempo. E agora temos o relatório final do acidente da Marília Mendonça para saber o que realmente aconteceu, o que de fato houve, e se tem um culpado por essa situação e quem seria o culpado. Vamos lá. O avião não tinha caixa preta. Então não temos os áudios, o que foi conversado e tudo mais. Então tudo aqui foram indícios, tudo aqui foi o que a investigação conseguiu do voo para analisar o que foi feito, qual foi a trajetória e tudo mais. Valendo frisar que boa parte das informações desse vídeo aqui vem do Lito, que é um especialista em segurança de avião, especialista em manutenção de avião. Então o relatório final concluiu que não houve falha técnica. Não houve algum defeito mecânico, a aeronave estava totalmente estável para voar. E também o piloto e o copiloto eram experientes o suficiente para fazer o voo. E aí alguns detalhes desse voo foram divulgados e surpreenderam muito, porque parece que pelo fato de ser uma celebridade ali, a Marília Mendonça, uma pessoa espetacular, o piloto teve o maior cuidado durante todo o voo. E quem já entrou em um avião, quem já fez uma viagem desse tipo, sabe que qualquer nuvenzinha assim dá uma instabilidade, né? Então dá aquela tremidinha básica. E até mesmo das nuvens pequenas, o piloto estava fugindo. Então vocês percebam o cuidado que ele teve durante todo o trajeto, desviando até mesmo de turbulências que seriam pequeninas. Tudo isso para manter o conforto do voo. Ele queria muito que aquele voo fosse perfeito. Pelo menos é isso que dá a entender o relatório, porque nada mais justifica ele desviar de nuvens pequeninas, de pontos pequenos de instabilidade. A única explicação é que ele queria um conforto imenso naquele voo. E aí que tá o X da questão. Por quê? Quando você vai pousar, você tem que atingir ali um nível de altura para se estabilizar e ir até a pista. Quando o piloto pega aquela perna do vento, que é a trajetória quando ele começa para fazer o pouso, ele faz uma trajetória, faz a curva e aí fica em direção à pista e aí sim pousa. A perna do vento é quando o piloto ele fica paralelo à pista, então ele percorre uma distância para pegar uma altura significativa e essa altura ser o suficiente para ele poder pousar. Aí que tá o X da questão. Não existiam até então recomendações sobre a perna do vento para ser realizada no aeroporto de Caratinga. Não haviam recomendações de que aquela perna do vento teria que ser diferente, ou teria que seguir um protocolo à risca. Porque vocês percebam que o piloto a todo momento estava visando um conforto do voo. Parecia que ele queria uma viagem perfeita. E quando ele pega essa perna do vento, que ele fica paralelo à pista, ele vai e aí reduz a altura dele até ficar em um nível suficiente de pés ali de altura para pousar. Então quando ele vai abaixando a aeronave, ele toma uma decisão. Ele decide prolongar essa perna do vento por mais 30 segundos, ou seja, deixando a aeronave mais baixa. Por quê? Quando você está assim, você vai pousar, o impacto vai ser maior. Como ele queria um voo muito confortável, e essa é uma análise feita pelo próprio Lito, que supostamente pode ter sido, não sabemos se foi isso mesmo, mas é o que mostram os indícios e o relatório não tira essa conclusão também. Isso daí é uma análise de um especialista em segurança de voo, porque, repito, muito provavelmente por conta de querer um conforto do voo todo, querer algo muito estável, querer, vamos dizer assim, surpreender, o piloto então quis ficar mais baixo,
quis fazer um pouso bem mais confortável. Então ele estava meio que assim, aí ele quis ficar assim, porque aí o pouso seria mais confortável. Ele viria de uma altura mais baixa e aí ele poderia pousar com mais tranquilidade, causando mais conforto aos passageiros. Foi simplesmente isso, ele só queria o bem. Não é proibido esticar a perna do vento para ter um pouso mais confortável. Não é o que comumente se faz. Também não é o que está no protocolo, mas é algo que não é proibido. O piloto, com sua experiência, pode muito bem decidir fazer isso. Pelo menos até então, não havia nenhuma recomendação sobre o aeroporto de Caratinga a respeito disso. Aí que tá, como vocês se lembram, haviam ali fios de uma rede elétrica e o avião se chocou com esses fios. Então realmente foi esse o problema. Não houve falha mecânica, então por que o piloto estava mais baixo? Não sabemos o motivo especificamente, porque não tinha caixa preta, então não sabemos do piloto falando por que ele estava mais baixo do que o normal. Aliás, do que o normal não, porque ele estava na altura o suficiente para fazer o pouso. Ele não estava mais baixo do que poderia estar, ele estava na altura suficiente. Valendo frisar que o piloto não estava na altura incorreta em relação à pista, estava em uma altura boa. No entanto, ele estava em uma altura incorreta em relação à montanha, porque havia ali uma espécie de montanha embaixo dele, onde estava a torre em que o avião se chocou. Então, assim, por que o piloto e o copiloto não tinham conhecimento sobre essa montanha, sobre esse relevo antes da pista? Isso tem que ser investigado, obviamente. Então a altura dele era correta em relação à pista, mas não havia o conhecimento sobre um relevo antes da pista. Mas por que dentro da altura suficiente ele buscou a opção mais baixa? Bom, como já dissemos aqui, muito provavelmente por conta do conforto. E até então não havia nada de errado nisso, mas tinha ali uma rede elétrica que não estava sinalizada, então não dava para ver. E aí, muito por conta dessa falta de visão, o piloto se chocou com essa rede elétrica, causando a desaceleração, que você já sabe muito bem, eu já falei inúmeras vezes aqui. A desaceleração foi o que causou ali o óbito de todos os passageiros, de todos os tripulantes. Porque você está ali a mais de 200 por hora, de repente para, o seu corpo continua andando, o seu corpo para, na verdade, mas os órgãos continuam andando, e aí os órgãos se chocam com a parede dos ossos, e então é isso que causa a desaceleração. O que acontece, gente? O advogado da filha do piloto, que sempre quis comprovar a sua inocência, disse que esse relatório comprova a responsabilidade da CEMIG, que é a responsável pela companhia elétrica ali dos fios que atingiram o avião. No entanto, nós não podemos afirmar nada nesse sentido, porque por mais que seja um fato de que a rede elétrica causou o impacto todo que culminou nesse acidente terrível, nós não sabemos ainda se era obrigatório que aquela rede elétrica estivesse sinalizada ou não. Isso ainda tem que ser investigado. É fato que a rede elétrica deveria estar sinalizada por ter um aeroporto ali do lado, mas nós não sabemos se havia uma recomendação, se havia alguma obrigatoriedade para que a CEMIG fizesse isso. Então a CEMIG descumpriu alguma lei? Havia ali uma determinação para a CEMIG fazer aquilo? Então tudo isso tem que ser investigado. Era obrigatório ou não aquela rede elétrica estar sinalizada? Eu acho que deveria estar, obviamente, mas tem que ver se havia algo obrigando a CEMIG a fazer aquilo. Também nós sabemos que um aeroporto tem que envolver inúmeros cálculos e tudo que há do lado. E não necessariamente as empresas que estão ali em torno deveriam calcular tudo isso. E sim, o aeroporto tem que calcular todas as possibilidades. E deveria haver uma recomendação para que não se esticasse a perna do vento, para que a altura mínima para aquele aeroporto específico fosse diferente. E agora, após o acidente, foi publicada uma carta onde há a proibição de esticar a perna do vento no caso de pousos no aeroporto de Caratinga. Então mudou-se o protocolo, mas não se pode, em hipótese alguma, culpar o piloto, porque na época em que houve o acidente, não havia essa proibição, não havia essa análise. E só tem essa proibição hoje de esticar a perna do vento porque houve esse acidente. Então é claro que tem culpados nessa história. O culpado, obviamente, não é o piloto. Ele cumpriu o protocolo
ele pousou, claro, esticou a perna do vento, mas pousou em uma altura que era considerada segura, estava pousando em uma altura segura, então não tem o menor problema. Ele visava um melhor conforto do voo. Aí é óbvio que tem que se buscar os culpados. A CEMIG deveria ter sinalizado aquela rede elétrica. O aeroporto já deveria ter calculado essa possibilidade, sabendo que esticar a perna do vento não é tão comum, mas pode acontecer. E poderia ter sido, iria acontecer a qualquer momento com outra pessoa, com outro piloto, com outra aeronave. Valendo ressaltar que não podemos descartar que houve um erro na hora do pouso, porque por mais que a altura estivesse correta em relação à pista, mas estava errada em relação ao relevo. No entanto, também temos que frisar que um erro, quando não é intencional, nós não podemos culpar aquele que cometeu, porque não foi algo de propósito. No entanto, temos que saber por que esse erro foi cometido, de onde partiu o indício desse erro, por que o piloto não tinha conhecimento daquele relevo antes da pista, por que ele não sabia que havia uma montanha ali. Então aí que tá, quem é responsável por fazer todo esse cálculo de risco em volta do aeroporto? Quem é o responsável? E aí eu acho que nós vamos encontrar o culpado dessa história toda. É óbvio, nada vai trazer Marília Mendonça de volta e nem todos os tripulantes, mas alguém tem que ser responsabilizado. Por quê? Quando alguém é responsabilizado, aquele erro não vai acontecer novamente, pelo menos esperamos que não aconteça novamente. Então é importante buscar quem cometeu esse erro, quem está errado, se é a companhia elétrica, se é o responsável pelo aeroporto, alguém que fez os cálculos, o planejamento, enfim. Eu voltarei aqui com novos vídeos sobre esse caso, se vocês quiserem receber, então continuem ligados. Muito obrigado por terem assistido, eu voltarei aqui com mais informações, até uma próxima e tchau!